devo demorar um pouco mais esta noite falando sobre a pessoa do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículos 16, 17 e 18. Glória a Deus. Aqueles que já localizaram podem dizer amém. Amém. Verso 16 nos diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém. Sentai-vos, amados, por favor. É a terceira noite. Eu até tentei avançar um pouco, mas não foi possível. Na primeira noite eu falei sobre sinais, muito rapidamente, sobre a vida de Cristo, e dei uma pincelada sobre o tribunal de Cristo. Semana passada eu falei sobre a grande tribulação, e eu não saí do assunto da grande tribulação, não da tribulação, do assunto. E hoje eu vou demorar um pouquinho mais sobre o anticristo. Se você trouxe a sua apostila, página de número 11, página 11, sobre o anticristo. Se não trouxe, não tem nenhum problema. Aqui nos diz: a vinda do anticristo ocorrerá em 3 etapas. Os antecessores do anticristo, o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo. Os antecessores, eles estão no mundo desde o tempo de Caim, Nimrod, Faraó, Nabucodonosor, Herodes, Pilatos, Hitler, foram antecessores do anticristo. O espírito do anticristo, que é o espírito do erro, da mentira, vem agindo desde o primeiro século, logo depois da fundação da igreja. A pessoa do anticristo, acredito que já está aí, trabalhando de forma camuflada, não pode se manifestar, porque a igreja do Senhor ainda está aqui. Os antecessores, ele tem as suas origens históricas e espirituais na semente da serpente. Quando Deus foi a primeira pessoa a profetizar, profetizou em Gênesis 3:15, dizendo para Eva: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Quando Deus proferiu esta palavra, o diabo ouviu aquilo. Porque o diabo, ele ouve aquilo que nós sabe, tem conhecimento daquilo que nós falamos, mas ele não tem conhecimento daquilo que nós pensamos. Aleluia! Nem os anjos sabem o que nós pensamos, só Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então os anjos e o diabo não sabem aquilo que nós pensamos. E quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo ouviu aquilo e pensou: essa mulher será mãe, e o seu filho vai me esmagar. Ele ficou na espreita, nasceu o primeiro filho de Eva, Abel, em seguida nasceu Caim. Os garotos foram criados no culto, na adoração, no altar, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. E na idade adulta foram oferecer ofertas ao Senhor. O Senhor atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Caim ficou irado, ele deu brechas para o maligno, mas ele deu tanta brecha que a Bíblia nos diz em 1 de João 3, verso 12, Caim era do maligno. Bom, ele tornou-se instrumento do maligno. Ele deu lugar para o maligno agir e trabalhar na sua vida. Lançou mão de uma pedra, tira a vida do seu irmão. E ali nós temos a primeira tragédia na primeira família da terra. Ele fugiu, foi para a terra de Nod, e 140 anos depois
ele veio se casar, provavelmente com a sua própria irmã. Mas Eva teve um novo filho. E quando Caim matou Abel, o diabo certamente aplaudiu. E ele certamente pensou: eu frustrei o plano de Deus. Essa profecia nunca vai se cumprir. Deus esperou 4.000 anos para enviar Jesus. E 4.000 anos depois, quando Jesus se manifestou, ele esmagou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. Aleluia! Então Deus deu tempo ao tempo até que o diabo esqueceu, mas 4.000 anos depois o verbo se fez carne, habitou entre nós. Aleluia. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não vou entrar aqui em detalhes, só totalmente equipado com o poder de Satanás, com o propósito de realizar os seus planos. Primeiro, nós temos aqui nomes e títulos do anticristo. Ele é chamado de anticristo. Antiquim quer dizer contra. É alguém que vai levantar-se no fim dos tempos contra Cristo, contra a igreja de Cristo, contra o povo de Cristo, contra a palavra de Cristo, contra tudo que se relaciona com Cristo e a sua obra. Daí dele chamar-se de anticristo. Mas além disso, ele também é chamado de homem do pecado. O homem que vier a ser o anticristo, ele não apenas peca. Além de pecar, ele se deleita no pecado. Ele se identifica com o pecado. Ele promove o pecado em escala global. E daí dele ser chamado de homem do pecado. Ele é chamado de destruidor. Ele é chamado de rei feroz de cara. Ele é chamado de angustiador. Ele é chamado de mentiroso. Ele é chamado de pai da mentira. Ele é chamado de filho da perdição. Ele é chamado de iníquo. Ele é chamado de rei de Babilônia. Ele é chamado de infiel. Mas ele também é chamado de besta. E no outro sentido da palavra, ele será uma grande besta. Será uma bestona. O livro do Apocalipse nos apresenta duas bestas, principalmente no capítulo 13. Uma besta que sobe do mar e outra que sobe da terra. Ou seja, um será gentil, o outro será um judeu, ou terá raízes judaicas. Um estará governando de Roma, outro estará governando da Palestina. Um terá poder político, o outro terá poder religioso. Um terá 2 chifres, o outro terá 10 chifres. Os dois são instrumentos de Satanás no período da grande tribulação. Por trás dos bastidores, o dragão, que é o diabo, estará dirigindo o cenário da história no mundo durante o período negro da grande tribulação. Mas eu li aqui que ele é chamado de besta. Eu estava em casa um sábado pela manhã. Li o Apocalipse todo em 1h20. É um livro pequeno com apenas 22 capítulos, 404 versículos, 300 símbolos. E depois daquela leitura eu voltei, eu fiquei curioso por um detalhe. Eu voltei à leitura pela segunda vez e fui colocando algumas bíblias na minha mesa. E naquela segunda leitura eu demorei um pouco mais e fui marcando quantas vezes aparecia a palavra besta. E para minha surpresa, eu encontrei o termo besta citado 36 vezes. Eu fiquei curioso porque encontrei 2 palavras gregas para besta. A besta zoon, que aparece no capítulo 4, verso 6, quer dizer animal vivente. E a besta terion aqui do capítulo 13, que significa um homem com a natureza de animal. Então o anticristo era um homem normal, mas ele fala como cordeiro, mas o interior revela o interior de um dragão. Essa palavra besta é a besta terion, besta selvagem, um animal selvagem. A segunda razão pela qual eu fiquei curioso é que encontrei a palavra citada 36 vezes. Por que é curioso? Porque 36 é múltiplo de 6. Como o amanhã me era bastante favorável, eu somei todos os números de 1 a 36. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 34 mais 35 mais 36. A soma total de 1 a 36 é igual a 666. É o número de quem? É o número da besta. Aí eu fiquei mais curioso ainda. Eu multipliquei 36 por 36. Encontrei 1296 mais 36, 1332, dividi por 2,
voltei até o número 666. Então, os irmãos devem observar que hoje os números estão dominando o mercado. E os números aparecem em todos os segmentos da vida humana. Eu não vou falar sobre todos os números, que o tempo não me permite, mas eu quero lembrá-los que, quando o homem pisou na Lua, no dia 20 de julho de 69, a história nos diz que Apolo 11 tinha 6 milhões de peças. Durante a trajetória no espaço, 6 peças apresentaram problemas. O presidente americano Nixon deu 6 telefonemas, e o número que ele usou foi um código criado pela NASA para ele se comunicar com Apolo 11 666-6666. A história também nos diz que em 1991 nasceu em Oregon, Estados Unidos, o código de barras. E hoje todos os produtos que nós consumimos têm o seu código de barra. Naquele mesmo ano, o Brasil fez um acordo com a OMC, Organização Mundial do Comércio, que todos os produtos vendidos em nível nacional devem começar com os números 7, 8, 9. Certamente, irmã, você vai abrir a sua bolsa e vai encontrar algum produto que inicia com os números 7, 8, 9. Hoje nós vamos no mercado e tudo que nós consumimos, arroz, feijão, queijo, óleo, carne, tudo que consumimos no mercado vem com código de barra 7, 8, 9. Vê o número do país, vê o número da empresa, vê o número do produto e lá no final vem o preço. Agora você pega ali 7 vezes 89 é igual a 623. Mais um conjunto de 13 barras, 623 mais 13, 636, mais 30 barras, 666. É o número de quem? É o número da besta. No mesmo ano, chegou no Brasil. Ainda bem que a gente chega em casa, quando chega com as bolsas de compra, a gente faz logo uma oração de fogo, né? Queima, Jeová, queima, queima tudo que é do cão, vai queimando, queima. Então não almoce, não jante, não coma nada sem orar. Primeiro você ora. Amém? Pode ser aquela oração rápida. Jesus abençoe o que tem e o que vem. Amém. Aí a esposa diz assim, não vê mais nada, vigia. Então, amados, tudo que nós consumimos tem um código de barras. É o mundo que nós estamos vivendo, é o número que nós estamos vivenciando. A história também nos diz que em julho de 97, por ocasião da morte da princesa Diana, acidente de automóvel, ela, quando faleceu, ela estava com 36 anos, 6 meses e 6 semanas. O seu corpo ficou sendo velado durante 6 dias, só dava 6 na vida da princesa. Muito bem. No número 2 temos, quem será o anticristo? Primeiro, ele será um gênio em oratória, ou seja, o discurso dele será um discurso inflamado. E hoje eu procuro um exemplo no Brasil em oratória e em nome ou número na mão ou na testa. Por falar em número, de 1988 até 15 de abril de 2002, cientistas americanos, canadenses e europeus fizeram testes em chips em orelhas de cães e gatos. Cientistas pegavam um determinado cão, um determinado gato, implantavam na orelha do animal os chips e colhia o DNA do animal, tipo sanguíneo, data, endereço, idade, alimento, pega todas as informações acerca do animal, manda para o satélite, e o satélite pode localizar aquele cão ou aquele gato que está usando chips dentro de espaço quadrado de apenas 3 metros em qualquer lugar do planeta Terra. Durante 14 anos os testes foram realizados em animais, até que em 15 de abril de 2002, uma família de americanos aceitou o uso dos chips, e a partir de então os testes vêm sendo realizados em humanos. Só que aqueles chips de 7 milímetros, do tamanho de um grão de arroz, ele tem um invólucro, e dentro daquele invólucro tem uma bateria lítio termotarter, e essa bateria tem uma vida útil de 100 anos. Você já imaginou um gato vivendo 100 anos? Ou um cão vivendo 100 anos? Claro que os testes foram realizados em animais, para depois ser aplicados nos humanos. Hoje nós temos 900 empresários europeus que usam chips no Brasil. Temos Silvio Santos. Eles podem ser localizados em qualquer lugar do planeta em caso de um sequestro. Durante o governo da presidenta Dilma, a ONU pressionou o Brasil para o uso dos chips.
mas não foi possível. Durante o presidente Michel Temer, a ONU voltou a pressionar o Brasil, mas não foi possível. Agora a ONU não fez nenhuma pressão, pelo menos até o momento. Mas o que eu penso é que chips será implantado somente depois do arrebatamento da igreja. Enquanto aqui estivermos, conseguimos dormir bem, mesmo sabendo o que está acontecendo lá fora. Aleluia! Então chips não é para nós. Os melhores lugares para a sua implantação é na testa, debaixo do couro cabeludo e no indicador do dedo direito. Porque a ideia do diabo é o seguinte: para que tantas moedas no mundo? Vamos acabar com todas as moedas e teremos uma moeda única, e essa moeda única será os chips. Para que tantas religiões? Vamos unir todas e vamos ter uma religião única. Vamos ter uma moeda única, um preço único. Essa é a ideia. A ideia também é o seguinte: a igreja será arrebatada a qualquer momento. Sendo arrebatada, alguma família que não subiu no arrebatamento é visitada por agentes do IBGE. E aqueles agentes chegam na casa daquela pessoa que ficou, daquela família. Bom dia, boa tarde, nós somos agentes do governo, estamos vindo com o exército, estamos fazendo recenseamento no Brasil. O senhor, a senhora sabe o que aconteceu, milhares de pessoas desapareceram, não só do Brasil, mas em todo o planeta. E gostaríamos de saber se o senhor, se a senhora está disposto a cooperar conosco. Claro, vamos entrar. As informações aqui colhidas vai para o computador central em Brasília. Brasília manda para Bruxelas, na Europa. E assim que terminar o censo aqui, já sabemos a real população do Brasil e a real população do mundo. Muito bem, o recenseador pega todas as informações disponíveis e no final da entrevista, a partir desse momento, o meu colega vai aplicar os chips no senhor, na senhora, porque a partir de agora o dinheiro é obsoleto, não tem mais valor. Talão de cheque foi cancelado, cartão de crédito não se usa mais. Para o senhor comprar ou vender, o senhor trabalhar onde? Eu trabalho no mercado Guanabara. Então o senhor vai trabalhar um mês inteiro, no final do mês, ou no início do mês seguinte, o senhor vai receber uma chipada, que é o seu salário. Pega a sua esposa, vai fazer compras e debita automaticamente lá nos chips. Não, isso aí é do diabo, isso eu não quero não. O pastor pregava sobre isso. Eu lembro. O pastor Nivaldo foi lá na nossa igreja. Pois é, mas o pastor não está aqui mais. Eu não quero não. Se o senhor não quiser, o senhor vai ter que morrer. E todas as pessoas terão que usar. O exército está aí fora. Aí as crianças chorando, e aí? Nesse sentido, Jesus disse: aquele que perder a sua vida, acha-la, ache a vida eterna. E aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Ganha mais uns dias aqui, mas perde a vida eterna. Em certo sentido, nós, evangélicos, estamos perdendo a vida que o mundo oferece. Por quê? Porque nós não sambamos nem na Sapucaí, nem no Salgueiro. Nós não ficamos brincando com o pecado. Então estamos renunciando à vida que o mundo oferece, porque nós abraçamos a cruz de Cristo, abraçamos o sacrifício nazareno. A porta é estreita e estamos entrando por ela para chegarmos no céu de glória. Aleluia, aleluia e aleluia. Aí as crianças não, aí se aquela família decidir morrer fuzilada, mas os seus nomes são escritos no livro da vida, tá? E se aceitar, ganha mais um tempo aqui, mas perde a vida eterna. Esse é o grande problema. Quem será o anticristo? Ele será um gênio em oratória, ele será um gênio empresarial, ele será um gênio político. Para comprar ou vender, vai ter que ter um nome ou número na mão ou na testa. Ele será entendido em assuntos religiosos. Ele entrará no templo de Deus, assentar-se-á no trono de Deus e exigirá adoração como se fosse o próprio Deus. E as pessoas vão clamar e dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A mente vai estar, o pecador estará com a mente cauterizada nesse momento da história. Ponto seguinte: o que fará o anticristo? Primeiro, ele fará um pacto com Israel durante 7 anos. São 7 anos da grande tribulação.
Ele vai controlar a Rússia e o Oriente Médio, Ezequiel 38 e 39. Esses capítulos da Bíblia ainda não se cumpriram. Eles irão se cumprir ou alguns dias antes do arrebatamento, ou alguns dias depois. O arrebatamento da igreja será a linha divisória. Ele vai controlar um bloco político do Ocidente, tentará destruir a nação de Israel, controlará todas as nações. Eu quero dar uma pausa aqui. Semana passada eu dei uma parada explicando aos amados irmãos como é que o diabo vai tentar destruir a nação de Israel. Os que têm Bíblias digam amém. Amém. Se você pode, queira abri-la por bondade em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Acompanhe, por gentileza, o nosso pensamento. O verso 1 nos diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Detalhes: esta mulher não é a igreja. A igreja não aparece no capítulo 12, no meio da grande tribulação. Esta mulher não é Maria. Esta mulher não é um sistema religioso. Esta mulher aqui é a nação de Israel. Não me julgue agora por bondade, porque nós vamos seguir na leitura e lá na frente nós vamos chegar à conclusão que realmente é Israel. Então só um pouquinho. O fato de Israel estar vestido de sol fala que a nação está vestida de luz. E o fato dela ter uma coroa de 12 estrelas indicam as 12 tribos de Israel. Então andemos um pouco mais. Verso 2: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. O fato da nação estar grávida é que, de todas as nações existentes no mundo, Deus escolheu Israel para, através de Israel, enviar o seu filho como salvador da humanidade. Então Deus chamou o homem do meio da idolatria, Abraão. De Abraão, Deus forma uma nação, e Deus preparou essa nação para a vinda do Messias, para a vinda do nosso Salvador. Aleluia! Então Jesus, ele veio de Israel, da tribo de Judá. Você pode dizer amém por isso? Amém. Verso 3: eu vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Aqui, detalhes. Esse grande dragão vermelho, essa expressão é citada 10 vezes no Apocalipse. O dragão é o próprio diabo. O vermelho fala de guerra, violência, derramamento de sangue. Então o diabo, ele aparece aqui no seu pior caráter. Ele é o maligno. Um grande sinal no céu, esse que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças indicam 7 impérios mundiais, e 10 chifres indicam 10 blocos econômicos mundiais. Quais são os 7 impérios mundiais? Conte comigo: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Eu pulei um aí, não sei onde. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o império do anticristo no fim dos tempos. Aleluia! 7 cabeças, são 7 impérios mundiais, e 10 chifres. Que chifres são esses? Chifres ou ponta da profecia, símbolo de poder. Esses 10 chifres indicam presidentes de 10 blocos econômicos mundiais. E quantos blocos econômicos mundiais temos hoje, em pleno ano 2019? Exatamente 10. Temos 3 que se destacam, são mais conhecidos como Mercosul, compreende Brasil, Uruguai e Paraguai, e quando se reúne tem sempre como convidado Peru e Bolívia. A Venezuela saiu do palio, ainda bem. Tem o Mercosul, que compreende México, Estados Unidos e Canadá. E temos a Comunidade Europeia com 27 países. Além desses 3 que se destacam no cenário mundial, temos 7 menores que operam na Ásia, na Malásia, em Macau, na China, em Seul. 7 mais 3, 10. Esses 10 blocos econômicos mundiais vão se unir e vão reinar
com o anticristo durante os 7 anos da grande tribulação. Passou, se está na Bíblia, dá uma lida comigo no capítulo 17, versículos 9, 10, 11 e 12. Capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Detalhe: a mulher do capítulo 12 é Israel. A mulher do capítulo 17 é Roma, a igreja apóstata, a igreja que se desviou da fé e abraçou a idolatria. Literalmente, a cidade de Roma está edificada sobre 7 morros, 7 cidades. Aí aqui está escrito, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Isso do ponto de vista literal. Verso 8. Verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Quando João estava escrevendo o livro de Apocalipse, 5 reinos já havia caído. Já havia caído o Egito, já havia caído a Síria, já havia caído a Babilônia, já havia caído a Grécia e já havia caído a Pérsia. Existe, ou seja, ele estava no contexto do Império Romano do seu tempo. Ele fazia parte do contexto do Império Romano. Um existe. E outro ainda não é vindo. Onde é que eu estou? Verso 10. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse pouco de tempo quer dizer 7 anos. Verso 11. E a besta que era já não é, e era também o 8º, e a do 7 vai à perdição. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 chifres são 10 reis. Ou seja, presidentes de blocos econômicos mundiais, onde está concentrado o dinheiro do mundo. Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora. Quer dizer, pouco tempo. E apenas 7 anos é o período da grande tribulação. Por 1 hora. Juntamente com a besta. Então eles vão governar juntamente com o anticristo durante 1 hora, pouco tempo. Andemos um pouco mais. E vi outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas, ou seja, coroas pequenas. Verso 4. E a sua cauda aqui também tem o sentido de rebelião, já que é um dragão no verso 3. O dragão tem cauda, a gente pensa logo no dragão chinês, né? O dragão tem cauda, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E aqui depois da palavra terra temos ponto e vírgula, ou seja, pausa prolongada. Quando o diabo caiu, ele não caiu sozinho. Quando uma pessoa peca, não quer pecar sozinha. Sempre quer envolver alguém no seu pecado. Foi isso que aconteceu com Eva e Adão. E Deus foi tratar primeiro com Adão. Aí ele disse: a mulher que o Senhor me deu, olha, ela me enganou. Eu não pedi nada, veio essa mulher aí, olha aí, ilustrar isso aqui. Quando o diabo caiu, ele não estava no céu, ele estava aqui na terra. Esta terra era como o esplendor da glória de Jeová. Havia pedras afogueadas. A Bíblia nos apresenta a terra antes da queda em Ezequiel 28. E a terra durante a queda em Isaías 14. Então em Ezequiel 28, antes da queda, isso aqui era como o esplendor da glória divina. E o diabo exercia uma grande liderança, aquele querubim ungido. Eu nunca o chamo de Lúcifer, porque a expressão Lúcifer é uma transliteração da igreja católica, quer dizer, aquele que leva luz, e ele não leva luz para ninguém. Ele é perdido, ele é demônio, ele é adversário, é diabo, é tentador, ele não leva luz para ninguém. Ele estava aqui, exercia uma grande liderança sobre um grupo de anjos que ele comandava, e ele estava observando o trabalho dos seres angelicais. E naquele momento ele pensou: veja onde eu fui agora, no pensamento do diabo antes da queda. E o que é que ele pensou? Toda essa glória para o Senhor Jeová, eu podia participar de parte dessa glória. Ele pensando.
eu posso fazer o seguinte: eu posso estabelecer a minha congregação do lado do norte, eu posso ser semelhante ao Altíssimo. Ele sabe que não pode ser mais do que Deus, e ele também sabe que semelhante ao Pai é o Filho. Ou seja, eu vou destronar o Filho de Deus e fico no lugar dele. Eu vou fazer uma arruaça. E aquilo foi crescendo no coração dele. Passam o seu vice, e o diabo, com aquele aspecto bonito, ele chega: fulano, vem cá, eu quero lhe confidenciar algo, porque você tem sido um anjo fiel e é digno de toda a confiança. Pois não, eu estou desejoso de dar uma rasteira no Senhor Jeová e ficar com parte dessa glória. Rapaz, tu perdeu, eu perdi, e você vai ser meu vice. Homem, tu não tem juízo? Não, com você eu fico contigo, tudo bem, mas vê lá, não fala para ninguém. Não é assim que nascem as rebeliões? Sim ou não? O cidadão está dirigindo a congregação, pensa que é o pastor da igreja. É mesmo. E nasce rebeliões no Brasil todo, e fora do Brasil também. Graças a Deus que aqui não tem esse problema. Aleluia. E lá em Irajá eu também não tenho isso. Graças a Deus. Está dirigindo trabalho e pensa que é o dono do trabalho, e sai e leva todo mundo, abre uma portinha na esquina. Cabra ruim. Ele estava lá andando entre e aí, eu estou contigo, mas não fala nada para ninguém. Esse é segredo entre eu e você. Deixa que eu falo. Tudo bem? Tudo bem. Ele foi para mais um, mais outro. Isso demorou anos. Deus sabia? E quando o cidadão peca aqui na terra, Deus sabe? E Deus trata logo de eliminá-lo? Não, Deus vai dando corda. Eu quero ver até onde você vai sem a minha presença. Eu quero ver até onde você vai caminhando sozinho. Deus vai dando corda. É verdade. Aí teve um AGA, estou inventando, né? Assembleia Geral de Anjos. Teve um AGA lá no céu, e ele que exerceu a liderança foi convidado a participar. E quando ele entra no grande salão oval, aí Deus entendeu que havia chegado o tempo de tratar do pecado daquele anjo. E quando Deus vai tratar do pecado dele, ele já tinha contaminado 1/3 da corte angelical. Naquele momento que Deus foi tratar do pecado dele, havia anjos poderosos e havia anjos rasos. Todas as vezes que Deus designa um homem ou um anjo para uma determinada função, Deus dá as condições. Ou seja, Deus põe a sua unção sobre aquela pessoa para realizar aquela missão. Então havia anjos poderosos que tinham recebido a unção divina, e havia anjos rasos que Deus ainda não havia dado funções. No momento da queda, anjos poderosos caíram e anjos rasos também. Anjos rasos, ao caírem com o seu líder, foram transformados em demônios. E anjos poderosos, Deus não permitiu que eles tivessem liberdade. Eles foram presos em cadeias eternas e presos permanecerão até o dia do juízo final. E no juízo serão julgados por Cristo, e Cristo terá a igreja como assistente. Aleluia. Aleluia. Voltemos ao verso 4. E a sua cauda levou você a terça parte das estrelas do céu. A palavra estrela, ela tem vários sentidos na Bíblia. Em Apocalipse 22 e 16, Cristo é chamado de resplandecente estrela da manhã. Em Isaías 14, 12, o diabo é chamado de estrela da alva, caída, ele perdeu seu brilho, não brilha mais. Em Jó 38, verso 7, os anjos são chamados de estrelas. Em Apocalipse 1 e 20, pastores são chamados de estrelas. Em Apocalipse 12, verso 1, Israel é chamado de estrela. Em Apocalipse 12, verso 4, anjos caídos são chamados de estrelas. Em Gênesis 1 e 16, estrelas no sentido literal que brilham no firmamento. Então, uma só palavra com vários significados. Então, todas as vezes que estivermos lendo a Bíblia e encontrarmos uma palavra com duplo sentido, precisamos parar,
ler o que vem antes e depois, ou seja, fazer uma exegese do texto antes de trazer uma aplicação. Aleluia! O mesmo acontece com a palavra água, que é mencionada 156 vezes na Bíblia. Água representa povos, tumultos, greves, revoluções, anarquia, violência. Água representa a palavra de Deus. Água representa conselhos sábios. Água representa o Espírito Santo. Água representa, vem do hebraico maí, literal, que sacia a nossa sede, e vem do grego hidrovia. Então, quando você lê a palavra água, tem que ver o contexto, onde ela está, no seu contexto, para uma aplicação. Aleluia! Oh, glória! Muito bem. E a sua cauda levou a pocilga a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Detalhe, quando o diabo caiu, ele não foi lançado na terra, ele foi lançado sobre a terra. Por quê? Porque ele não tinha lugar ainda para ficar. Olha como começa a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 1, terra original. Verso 2, terra caótica. A partir do verso 3, terra restaurada, essa que nós habitamos. Mas em seguida vem os dias da criação. Primeiro dia, viu Deus que era bom. Terceiro dia, viu Deus que era bom. Quarto dia, viu Deus que era bom. Quinto dia, viu Deus que era bom. Sexto dia, viu Deus que era muito bom, criou o homem. Sétimo dia, viu Deus que era muito bom, descanso. Eu pulei algum dia? Hein? Quem é que está ligado aí? Eu pulei um dia, qual foi? Hein? Quem falou 2? Deu sinal, 2. Eu pulei o segundo dia. Por quê? No segundo dia Deus viu que não era bom. Deus estava separando as águas de cima das águas de baixo. Deus estava criando essa abóboda celeste que nós chamamos de céu. Deus está separando a morada de Satanás, que não tinha onde ficar. Então ele foi lançado sobre a terra, aí em cima, ok? E dali ele investe na terra, investe contra a igreja, contra o cristão, contra as nossas vidas. Ele inclusive trabalha em cima para impedir as nossas orações. E a sua cauda levou a pocilga a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão, quem é o dragão? É o diabo. Parou diante da mulher. Quem é a mulher? Israel. Que havia de dar a luz, para que dando luz lhe tragasse o filho. Quem é o filho? Jesus. Você está observando como as coisas vão se encaixando? Meu Deus. Porventura não foi isso que aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus? O diabo entrou no coração do rei Herodes. Herodes emite uma ordem para matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. O que é aquilo? É o dragão parando diante da mulher para tragar o filho. Aí Deus mandou ele fugir para o Egito, José e Maria. Verso 5. E deu à luz um filho, um varão, que é de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Detalhe, o verso 5 fala sobre o nascimento do filho e fala sobre o reino do filho. O verso 5 não fala sobre o sacrifício do filho. Por quê? Porque esse capítulo da Bíblia é dedicado ao povo judeu. Os judeus querem saber que ele nasceu e que ele vai reinar. Não está interessado na sua morte nem no seu sacrifício. Quem está interessado na cruz é a igreja. A igreja está interessada que ele morreu e ressuscitou. Como esse capítulo não é dedicado à igreja, é dedicado a Israel, aí não aparece aqui o sacrifício do filho. Aleluia! E deu à luz um filho, um varão que é de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele está lá em cima do trono. Verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1260 dias. Detalhe, esse versículo não se cumpriu. O verbo não é passado, é futuro. E a mulher fugirá para o deserto. Quando? No período da grande tribulação. Últimos 3 anos e meio. Aqui é que está o problema. O texto não se cumpriu ainda. O mundo não mergulhou na grande tribulação. E a igreja ainda está aqui. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Amém. Aleluia. Aleluia. Então esse texto ainda não se cumpriu.
Mas pastor, mas está escrito, o verbo está no passado. Deus não está dentro do tempo. Deus habita em um trono de eternidade. Aleluia. Em Isaías 9,6 lemos: porque o menino nos Nasceu. o verbo está no passado. E o filho se nos deu. O verbo está no passado. Mas só foi se cumprir 700 anos depois. Verdade. Aleluia. Aleluia. Já que eu citei, porque o menino nos Nasceu. e o filho se nos Deu. Outro dia eu estava sozinho tentando mudar as coisas. Porque o filho se nos deu, o menino não dá. Eu tenho que aceitar a Bíblia como ela é. Eu não tenho que inventar moda. Amém. Agora, o menino nasceu em Belém. O menino indica a natureza humana. A mesma pessoa, no mesmo versículo, é chamado de menino e filho. O menino indica a natureza humana de Jesus. O filho aponta para a natureza divina de Cristo. O menino teve mãe, mas nunca teve pai. O filho tem pai, mas nunca teve mãe. O menino veio ao mundo por obra e graça através de uma mulher, Maria. O filho veio ao mundo por intervenção do Espírito Santo. O menino foi colocado em uma manjedoura. O filho foi recepcionado por um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz da terra entre os homens. O menino dormia quando estava atravessando o mar da Galileia. O filho se levanta e repreende o vento e o mar. O menino chorou quando seu amigo Lázaro morreu. O filho foi à tua frente e disse: Lázaro veio para fora, e o defunto ressuscitou. O menino morreu na sexta-feira à tarde. O filho venceu a morte domingo pela manhã. O menino leva todos os homens a Deus. O filho traz Deus aos homens. Então Cristo é 100% homem e 100% Deus. Aleluia. E aqui nos diz: e a mulher fugirá para o deserto, onde terá lugar preparado por Deus, para que seja alimentada durante 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Esse lugar preparado está em Daniel capítulo 11, verso 41. Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, de Seir, serão cidades de refúgio para Israel nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Aleluia. Meu Deus. Andemos um pouco mais. Verso 9. E foi emprestado o grande dragão. Quem é o dragão? O diabo. A antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Satanás. Diabo. Chamado diabo e Satanás. Quem estuda demonologia, esse versículo que é o trecho principal. Que engana todo mundo. Ele foi precipitado no verso 4, quando ele foi lançado, ele ficou sobre a terra. Agora aqui no verso 9, ele não paga aluguel aí em cima há muito tempo, vai ser despejado e será lançado na terra. Será lançado na terra, muito bem. Lá na frente, no verso 13, lemos: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, 13, perseguiu a mulher. O dragão é o diabo, ele vai perseguir a mulher é Israel, que dera à luz o varão é Cristo. Verso 14, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 1 ano, e tempos, mais 2 anos, e metade do tempo, mais meio ano, fora da vista da serpente. Asas de águia quer dizer, haverá livramento divino para a nação de Israel na grande tribulação. Aleluia. Verso 15, e a serpente, olha como o diabo muda de configuração. Atrás ele é chamado de dragão, aqui ele é chamado de serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Água como rio quer dizer, lançou um poderoso exército, uma grande tropa militar, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Verso 17, 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Essa terra ajudando a mulher tem 2 aplicações. Tanto pode ser nações amigas de Israel, como pode ser intervenção divina literal. Eu sou mais propenso para uma intervenção divina. Amém, aqui. A terra vai ajudar a mulher.
E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio. Água como rio, sempre na Bíblia, se referiu a exércitos invadindo outros povos. Prova disso é Isaías capítulo 59, e aqui eu termino. Ou seja, com um poderoso exército, Isaías 59, 19, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Bandeira, geralmente é fixada em territórios conquistados. A história nos diz que quando aquele americano, que eu esqueci o nome dele agora, alcançou o Everest, 8.888 metros de altitude, lá no Nepal, em maio de 1955, ele fixou lá no pico da montanha a bandeira americana, estava dizendo, território conquistado. A história nos diz que quando Neil Armstrong pisa na Lua, em 20 de julho de 69, depois que ele leu o Salmo 8, que nos diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o imortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. E em seguida da leitura do Salmo, que exalta a criação, ele lançou mão da bandeira americana, fixou na lua, e estava dizendo, território conquistado. Quando eu e você, quando nós entramos em uma grande batalha espiritual, quando o inimigo vem com todo o ímpeto para nos destruir, com um poderoso exército de demônios, o Espírito de Deus mora aqui dentro de nós. Aleluia. Ele saca do nosso interior a bandeira da paz, a bandeira do Evangelho. E quando ele saca a bandeira, ele mostra a bandeira para o inimigo e diz, ei, um minutinho, esse território, com esse coração, esta vida foi conquistada por Jesus de Nazaré. Oh, glória ao Senhor. Eu quero te lembrar que você é propriedade exclusiva de Deus para a glória e louvor do Senhor. Será que você pode glorificá-lo por isso? Oh, glória ao Senhor para sempre. O Senhor te comprou, o Senhor te resgatou, o Senhor pagou alto preço, o Senhor nos remiu e hoje nós somos propriedade dele para a glória e louvor do seu nome. Você pode estar em pé um instantinho, por gentileza? Glória a Jesus. Eu não falei sobre a vida de Cristo em glória, eu não falei sobre batalha do Armagedon, eu não falei sobre julgamento das nações, eu não falei sobre prisão de Satanás, eu não falei sobre o reino milenial, eu não falei sobre a segunda ressurreição, eu não falei sobre o juízo final, eu não falei sobre o estabelecimento de novos céus e nova terra, eu não falei sobre a eternidade. O que é que eu falei? Praticamente nada. Então tem um leque ainda muito amplo pela frente. Amém? Amém. E hoje, se eu tivesse pulado para outros pontos, não ia explicar isso aos irmãos, né? Eu nem cheguei a falar tudo que está aqui. Você pode glorificar a Deus pela palavra? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com permissão do pastor, claro. Ok. Mas antes de orarmos, eu gostaria de saber se tem alguma pessoa amiga não evangélica